Bem, boa tarde a todos que acompanham aqui o perfil do TJL oficial, perfil do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Tá saindo o som aí certinho? Estão me ouvindo? Eu quero dar as boas-vindas a todos que aqui estão. Hoje nós vamos iniciar um programa diferente. Nós vamos aqui discutir temas direcionados aos estudantes das escolas públicas do estado de Alagoas. Obviamente que também está aberto aos estudantes das escolas particulares, mas eu falo das escolas públicas do estado de Alagoas porque o que nós estamos promovendo agora é o PCJE online. O PCJE, ou seja, o Programa Cidadania e Justiça na Escola, é um projeto da Escola da Magistratura do Estado de Alagoas que tem por objetivo levar debate sobre questões ligadas à cidadania às escolas do nosso estado. Esse programa já tem muito tempo, já tem 30 anos que esse programa existe aqui no estado e cada vez mais o PCJE está se reinventando, está desenvolvendo essas questões relacionadas ao debate, relacionadas à cidadania. E hoje nós estamos justamente trabalhando de uma forma diferente, porque o que o PCJE faz é justamente levar o juiz até as escolas, levar os servidores do Tribunal de Justiça até as escolas, para que nós possamos ter esse contato com a sociedade, esse contato com os estudantes, esse contato com os professores, um contato direto com a população que é, como todos vocês sabem, o objetivo do trabalho do Poder Judiciário, justamente prestar justiça à população. Então, o PCJL tem esse objetivo de justamente fazer este contato, juntar os juízes, às escolas, aos professores, incitar o debate sobre questões de cidadania. Contudo, vocês sabem que estamos nesse momento de pandemia e esse momento, por óbvio, nos impede, de irmos até as escolas presencialmente. Então, a nossa ideia é justamente fazer esse debate agora a partir deste meio, a partir da internet, a partir do Instagram, a partir das redes sociais, de forma que possamos continuar esse trabalho, um trabalho que, no meu ponto de vista, é um trabalho dos mais importantes que todo juiz deve ter, que é o trabalho de discutir, conversar, debater com a sociedade, debater com as pessoas que são o destinatário da atuação jurisdicional. Eu vou aceitar aqui, nós temos aqui a psicóloga que vai estar aqui conosco hoje. Eu acho que eu aceitei ela aqui, que está justamente no Instagram da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, tá? Opa, doutora Camille, tudo bem? Tudo bem, doutor Anderson, prazer estar aqui com o senhor para a gente discutir hoje sobre essa questão dos crimes sexuais e poder dar clareza, à população e às pessoas que nos assistem. Obrigado, doutora. Eu quero dizer que para mim é uma honra, nós estamos inaugurando hoje esse nosso programa, o PCJE, na forma online. O PCJE já é um programa consolidado, que já tem 30 anos na sociedade alagoana, mas nesse momento de pandemia nós temos que nos adaptar. E esta é a forma que nós podemos hoje ter contato com as escolas. Olha aqui, Escola Municipal Antílio Vieira participando, vi aqui o colega falando. Então, é a forma que a gente pode ter contato hoje com os alunos tão queridos, alunos que já estão sempre com a gente neste programa durante muito tempo, as escolas parceiras, E esse programa ele justamente trabalha com a cidadania, discutindo a cidadania com a comunidade escolar. E hoje, como a doutora já adiantou, o nosso tema é o tema da violência sexual contra crianças e adolescentes. É um tema bastante árduo, um tema bastante complexo e, com certeza,
é um tema que a gente tem que sempre tocar, sempre conversar, sempre discutir, porque, no meu ponto de vista, a única forma da gente combater este problema é através da informação, é através do debate, é através do diálogo, né? Então, doutora Camille, para mim, como coordenador do PCJE, e aqui representando o doutor Alberto Jorge, que é o nosso coordenador geral, e o desembargador Fábio Bittencourt, que é o diretor da Escola da Magistratura, eu quero dar as boas-vindas e agradecer o convite por estar aqui hoje, tá? Então, vou passar a palavra, fazer aqui a sua apresentação, depois a gente segue aqui no nosso bate-papo. Ok, eu que agradeço, né? Eu acho que o trabalho que vocês estão desenvolvendo e vem desenvolvendo é um trabalho fundamental para a gente poder estruturar uma sociedade mais justa, mais igualitária, não é? E trazer temas como esse, onde a gente possa estar discutindo, né? Com as escolas, com os alunos, com os professores, é de extrema relevância. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, até porque, assim, o fato da gente estar passando por esse processo de pandemia, de isolamento social e o afastamento, né, das nossas crianças e dos nossos jovens do âmbito escolar, isso gera uma série de problemas que desemboca, inclusive, na violência sexual. É verdade, é verdade. Assim, então, eu acho que hoje é bom porque a gente vai poder discutir um pouquinho sobre o ponto de vista jurídico e sobre o ponto de vista psicológico, não é? Dentro desse tempo que a gente tem aqui. Uhum. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer, e quando eu começo a falar sobre esse tema, é que a lei, né, observando o ponto de vista jurídico, a lei é bem clara ao proteger as crianças e os adolescentes de qualquer tipo de violação sexual, de qualquer tipo de abuso sexual. Então, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei muito importante, que tem diretrizes que são primordiais para a atuação do Estado como um todo, não só do Poder Judiciário, mas do Poder Executivo e também do Poder Legislativo. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é o norte da nossa atuação. Mas nós temos também o Código Penal, que, por exemplo, trata quais são as situações que são crime e que envolvem justamente abuso sexual de crianças e adolescentes, né? E uma coisa que às vezes a gente percebe que as pessoas nem sabem, e acho que é uma informação que a gente tem que sempre disseminar, é que, do ponto de vista legal, qualquer criança e adolescente, porque nos termos do ECA, até 12 anos incompletos é criança, dos 12 aos 18 é adolescente, mas qualquer pessoa que tem menos de 14 anos, do ponto de vista da lei, é uma pessoa que não tem capacidade para consentir qualquer tipo de ato sexual. Ou seja, às vezes a gente vê, eu como juiz já julguei vários casos em que nós temos, por exemplo, no fórum, chega lá uma menina de 13 anos que praticou relação sexual e o indivíduo que praticou com ela está sendo processado por estupro. E muitas vezes ele diz, mas ela queria, ela aceitou. Só que pouco importa para a lei se houve a concordância ou não. Porque nos termos da lei, uma pessoa com menos de 14 anos não pode realizar ato sexual. Se realiza um ato sexual, a pessoa que o faz com ela está praticando um crime, independentemente da vontade dela. É aquilo que a gente chama, não é, da incapacidade presumida. Então, se tem menos de 14 anos, não pode praticar ato sexual. E às vezes as pessoas dizem, mas eu quero casar. Pouco importa. A nossa legislação, antigamente, existia uma coisa absurda, que era a possibilidade da extinção da punibilidade pelo casamento com a vítima. Ou seja, a pessoa estuprava ou mantinha relação sexual com uma criança, uma pessoa com menos de 14 anos, e casava com essa pessoa e deixava de ser crime. Era um absurdo porque havia duas violações. Muitas vezes a criança era obrigada a casar com o seu agressor, com o seu algoz, para poder livrá-lo da punição, né, da justiça. Hoje em dia isso não existe mais, ou seja, qualquer tipo de relação sexual com uma pessoa menor de 14 anos, seja homem, seja mulher, nós temos o crime de estupro de vulnerável, que a pena mínima é de 8 anos de reclusão. Então, algo muito grave, né? E, além disso, obviamente, que ninguém de forma alguma pode manter relação sexual com outra pessoa sem o consentimento. Então, obviamente, o básico é o consentimento, mas se a pessoa tem menos de 14 anos,
esse consentimento dela não é aceito pela legislação, ou seja, não pode fazê-lo, porque se fizer, quem realizar o ato sexual praticará crime de estupro, tá? Do ponto de vista psicológico, essas questões também aparecem muito no consultório, doutora? Aparece. Bom, pessoal, primeiramente, assim, meu espaço de fala é o espaço enquanto coordenação da rede de atenção às vítimas de violência sexual aqui do Estado, não é? E também uma profissional da psicologia, né, que transita nessa área. Então, assim, como bem colocou o doutor Anderson, nós tivemos, são 30 anos de ECA, né, onde nós tivemos muitas conquistas, mas ainda temos muitos desafios. Verdade. E esse tipo de crime, né, que nós temos, que é a questão da violência sexual, ele precisa ser bastante conversado, porque como o próprio doutor Anderson colocou, né, foi consentido, a pessoa queria, né, a família tinha conhecimento, mas pela nossa legislação, é crime. Então, a gente precisa ter esse entendimento, não é? E a gente precisa, com base nisso, entender como se dá as questões a nível social e cultural. Então, assim, nós temos uma cultura onde a iniciação sexual está cada vez mais precoce. Então, é importante que a gente venha fazer esse esclarecimento para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, para os nossos professores, né? Que eles possam ter um entendimento, que eles entendam qual é a perspectiva do seu corpo, como é que o seu corpo está em processo de transformação, como é que ele vai lidar com essas transformações e como ele vai lidar com o meio que ele está inserido diante dessas transformações, porque isso tudo tem um impacto muito grande, gente. Tem um impacto, né, dentro da estrutura, né, cognitiva da própria criança. Infelizmente, uma criança que sofre esse tipo de violência, né, que é a violência sexual, ela segue o resto da vida dela com sequelas sérias, que a gente, enquanto psicologia, ciência da psicologia do comportamento humano, a gente tenta minimizar as sequelas. Mas isso são marcas que não vão ser tão fáceis, né, da gente minimizar e que vão repercutir, reverberar durante toda a vida daquela criança, daquele adulto, né, em que fase de desenvolvimento ela se encontre. É verdade, doutora. E assim, infelizmente, né, na minha atividade enquanto magistrado, isso é um dado que todos os magistrados comentam, nós temos uma quantidade imensa de casos, e vejam, são casos que chegam ao Poder Judiciário, imagina aquilo que não chega, né, de situações de abuso de crianças e adolescentes. E é muito interessante porque essa questão ainda é muito permeada de preconceitos, de machismo, uma cultura ainda patriarcal muito forte. E, por exemplo, a gente percebe isso nos processos. Eu já ouvi várias vezes, quando estou lá instruindo o processo, o indivíduo sendo julgado porque praticou relação sexual com uma criança, ou um adolescente já, mas tinha menos de 14 anos, e muitas vezes ele diz, mas ela já não era virgem, ela já teve relação sexual com várias outras pessoas, com vários outros homens. E a resposta que eu dou é o seguinte, eu digo, pronto, então me dê o nome porque eles também vão ser processados por estupro. Porque não exime de culpa o criminoso, o indivíduo que pratica o estupro nessa situação, o fato de ela ter tido relação sexual com outros indivíduos. A própria lei hoje já diz isso, tá? Então, ou seja, mas essa menina é uma menina que mantém relação sexual com todo mundo na esquina, com todo mundo na rua, eu já vi isso nos processos. E as pessoas acham que, por isso, elas podem manter relação sexual com uma menina que tem menos de 14 anos, ou um menino também. E, obviamente que não. E este indivíduo vai ser condenado. E se outros tiveram também, os outros que terão que ser processados também. Então, ou seja, isso é muito importante. A vida pregressa, né, o fato da criança, do adolescente ter tido outras relações sexuais anteriormente, isso não exclui o crime. Continua sendo um crime de estupro. Então, infelizmente, as pessoas não sabem ou fingem que não sabem disso. Então, é muito importante a gente debater essas questões e, principalmente, essas questões têm que ser debatidas na escola também. Claro, dentro da família, é importante que as famílias debatam isso, mas é papel da escola discutir isso. Também. Né? E aí a gente já vê, por exemplo, outra questão muito interessante, muito atual. Há 2 dias,
o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma lei daqui do estado de Alagoas, que era conhecida como Lei da Escola Livre, que, segundo essa lei, né, ela proibia qualquer discussão sobre sexualidade, sobre gênero, sobre questões ideológicas dentro das escolas do estado de Alagoas. E esta lei foi declarada inconstitucional, o relator, o ministro Barroso, e por 9 votos a 1, a declaração de inconstitucionalidade que aí tem feito já para esta lei, que já tinha seus efeitos suspensos desde 2017, dizendo o que o Supremo Tribunal Federal? Dizendo que essas questões não podem deixar de ser discutidas na escola, justamente porque nós temos, na própria Lei de Diretriz e Base da Educação, o princípio da pluralidade político-ideológica, e isso inclui, obviamente, as discussões sobre sexualidade e sobre gênero. Claro, é importante que a gente diga aqui, às vezes a gente fala isso, olha, a gente tem que discutir sexualidade com crianças, a gente tem que discutir sexualidade com adolescentes, as pessoas às vezes ficam espantadas. Mas veja, a gente tem que discutir, mas óbvio que essa discussão ela é adequada para cada idade. A gente não vai discutir com uma criança de 5, 6 anos, não vai falar com ela da mesma forma que a gente fala para uma adolescente de 15 ou um adolescente de 17, 18 anos, né? Ou já um adulto de 18 anos. Claro que não. A discussão ela é feita de forma pedagógica dentro do nível de desenvolvimento de cada criança. Mas, se nós não discutirmos, nós vamos estar reproduzindo a cultura do estupro, a cultura da violação das crianças, da cultura do não respeito aos direitos fundamentais das crianças. Porque eu tenho, no meu ponto de vista, a convicção de que a única forma da gente proteger as crianças desse tipo de abuso é através da informação. Nos processos eu vejo muitas vezes em que a criança, quando vai descobrir ou vai procurar o Conselho Tutelar ou procurar o Poder Judiciário, o Ministério Público, para dizer que está sendo abusada, ela vai fazer isso muitas vezes quando tem lá 12, 13 anos, e essa criança era abusada desde 8, desde 9, desde 10. E por que ela não disse antes? Ela não disse porque ela sequer sabia que estava sendo abusada. Por quê? Porque ela nunca teve informação. Às vezes ela acha que é normal. Ela diz, eu pensava que era um carinho normal que meu pai fazia em mim, ou que meu padrasto, ou que meu tio fazia. Porque ela sequer tinha capacidade de saber que aquilo era um abuso. E como é que a gente vai fazer com que ela saiba? Com informação, com discussão. E a escola, no meu ponto de vista, tem que ser um ambiente para isto. Exato, doutor. Eu acho que é muito importante quando o senhor faz uma ressalva e um recorte em relação à questão cultural, né? A gente tem toda essa construção social e cultural que interfere muito na forma como nós nos relacionamos e na forma como a gente lida com essa temática. Então, assim, falar sobre sexualidade é necessário, gente. É necessário dentro de casa, a família entender isso. É necessário o pai ter essa relação aberta com o filho. Quando eu digo pai, os pais, na verdade, os responsáveis legais. Imagina que uma criança, ela tem o seu primeiro ciclo social, é a figura de representação da mãe e do pai. Né? É aquela pessoa que vai proteger, é aquela pessoa que vai amar, é aquela pessoa que vai cuidar. Então, o segundo ciclo social que essa criança começa a ter, ela amplia um pouco mais para um núcleo maior da família e ela entra dentro do ciclo social da escola, onde ela vai se reconhecendo enquanto cidadão, não é? Ela começa a interagir, ela começa a entender as limitações, as regras sociais, ela começa a entender até onde ela pode, até onde ela não pode. Então, assim, a escola tem uma potência muito grande, tá? Nesse processo todo. Agora, essa potência da escola também está dentro da família. Né? O que é que acontece? Os pais, eles não tiveram educação sexual, então eles se sentem constrangidos, doutor Anderson, de falar com seus filhos, não é? E aí termina que a criança ela vai aprendendo da forma menos assertiva. Só para você ter uma ideia, teve uma pesquisa da ONU, agora em 2019, houve um aumento de... eles fizeram a pesquisa, eles detectaram 105 mil sites, né, de conteúdos pornográficos. E aí é que está o grande problema também, não é? Então, assim, a gente pensa, a criança está em casa, a criança não está na escola, mas é nessa casa onde
habita, na grande maioria, o agressor, ou ao redor dessa casa, não é? E nós temos ainda a ferramenta da tecnologia, que é uma ferramenta potente, é uma ferramenta boa, mas é uma ferramenta que também torna vulnerável as nossas crianças. Então, assim, o que é que a gente precisa entender? Tá? Primeiro que assim, a constituição do direito dessa criança, enquanto indivíduo dentro dessa sociedade, não é? Ela precisa estar clara. Nós ainda temos a questão cultural muito forte. Quer ver um exemplo? O senhor tem filho, doutor Anderson? Tenho uma filha de 10 anos. Tem. Pronto. Aí, às vezes, a gente involuntariamente, a gente chega, dê um beijo na sua tia, fala com a tua tia, dá um abraço na tua tia. Não é? Isso é uma questão cultural. A gente tem que entender que a criança, ela beija quem ela quiser, ela abraça quem ela quiser. Isso não é falta de educação, mas a gente precisa começar a ensinar a criança a respeitar o adulto, sim, mas também entender que a gente não pode forçar ela. Às vezes você está forçando seu filho a beijar o agressor dela. Não é? Então, assim, a gente tem uma questão cultural muito forte ainda, que a gente precisa desmistificar. E aí eu queria falar um pouquinho de como é que é. Essa Constituição de Direito da Criança, ela precisa de muito debate, de muita roda de conversa, para a gente poder ir quebrando esses ciclos, tá? E aí a gente precisa entender que hoje, no nosso país, o perfil epidemiológico de maior vulnerabilidade em termos de violência sexual, conforme o boletim do Ministério da Saúde de 2019, são crianças da faixa etária de 0 a 13 anos, o que corrobora com os dados do nosso estado, certo? Então, assim, família, nós, porque eu também tenho filho, nós somos responsáveis por isso. Sociedade civil, nós somos responsáveis por isso. Escola, nós também somos responsáveis por isso. Então, ou a gente começa a entender que a gente precisa fazer um trabalho de forma articulada, onde cada ator ocupe o papel dentro do processo de desenvolvimento e de constituição dessa criança, ou a gente começa a colocar responsabilidades apenas numa determinada parte, num determinado ator, tá? Então, assim, o que é que eu queria deixar claro aqui? Que esse é o perfil da nossa criança que é agredida, da nossa vítima. O perfil do agressor é o perfil do agressor que é conhecido, que está dentro de casa, que é um padrasto, é um pai, é um tio, é um irmão, né? É um vizinho. O agressor também é mulher, também pode ser uma mãe, uma tia. Né? A gente tem muito essa questão, o agressor sempre do sexo masculino, mas nós já pegamos casos de agressores, né, do sexo feminino, avó, tia. E há também a questão da omissão. Eu recordo de um caso que eu julguei recentemente na comarca que eu estou substituindo, a comarca de Igreja Nova. É um caso que eu sentenciei, a sentença ainda vai ser apreciada pelo tribunal, ou seja, ainda pode ser modificada, tá? Então não transitou em julgado, não terminou. Mas o que é que aconteceu? Neste caso, eu condenei um pai, olha só, um pai que, segundo a denúncia do Ministério Público, segundo o entendimento que eu tive na sentença, ele teria estuprado 4 filhos, sendo 3 meninas e um menino. Ele estuprou os 4. Uhum. E a mãe, ela sabia do que estava acontecendo e ela nada fazia. Ou seja, ela sabia, ela via os fatos acontecerem e ela não fazia nada. Então, o que aconteceu? Ela também é responsável juridicamente por aquele crime. É tanto que ele foi condenado a mais de 100 anos de prisão e ela foi condenada a 90 anos de prisão. Ou seja, nós temos também não só o criminoso que atua, mas nós também temos o criminoso por omissão, que é aquele, no caso da mãe, que tem o dever de proteção, né, o garante, e nada faz, sabe que aquilo está acontecendo e se omite. Então, responde também pelo mesmo crime de estupro, neste caso. E aí, assim, como a violência é um fenômeno complexo, né, e que requer estratégias de enfrentamento mais elaboradas, né? Aí, nessa perspectiva, concordo plenamente com o senhor, só que a gente precisa entender o cenário social que essas pessoas estão inseridas. Que família é essa? Qual é a condição de vulnerabilidade dessa família? Muitas vezes, a violência ela é intrageracional.
Então, ela vai passando de geração para geração. Existe um ciclo de violência que às vezes é difícil você romper. Eu atendi recentemente um caso, né, de violência, que era um padrasto, violentava a filha, que não é, violentava a filha da... Violentava uma filha a enteada, né? Que não era dele. É uma enteada, faltou a palavra, exato, doutor. Violentava a enteada e tinha mais 3 filhos com a mãe dessa menina. Ele fazia dessa mãe refém. Ela vivia em estilo cárcere privado. Olha só. Né? E aí, assim, essa criança já vinha sendo abusada há muito tempo. E ele não fazia não só a agressão sexual, mas também tinha a agressão física e a agressão psicológica. Porque o agressor, como a criança, imaginam, a representatividade de pai e de mãe tem uma potência muito grande. Então, são aquelas pessoas que a gente idealiza, que são as pessoas que vão cuidar da gente. Então, é como o senhor disse, às vezes, como é que a criança, né, sem ter um entendimento do mundo ainda, de forma concreta, de forma mais rebuscada, ela vai entender que aquela pessoa que devia proteger é a pessoa que está me machucando. Não é? Então, assim, o que é que acontece nesse caso? Nesse caso, a gente teve essa mãe, que para o senhor ter uma ideia, a gente conseguiu, né, ele foi preso, o agressor. A mãe, ela está sob atendimento psicológico com a gente na rede de atenção às vítimas de violência sexual. A filha também. A mãe, ela não sabe tomar um transporte. Ela não consegue resolver nada. Ela é vítima ela não também. Ia para casa de parente. Ela é vítima também. Então, assim, quando a gente lida com um problema do nível de complexidade tamanha, a gente não pode perder o pano de fundo. E esse pano de fundo de vulnerabilidade social, ele é muito gritante. Né? Eu atendi um outro caso de forma bem rápida, viu, doutor Anderson? Não, fica à vontade. E, na verdade, nem foi violência sexual, foi violência doméstica. A delegacia da criança ligou e disse: Camille, tem como fazer esse atendimento aí? Eu digo: claro que tem, manda. Aí, quando chegou uma criança de 3 anos, né, desnutrida, tá? Com o olho roxo, um enorme, com a roupinha toda rasgada. Assim, você via os maus tratos. E aí a gente fez o atendimento, fez o corpo de delito, né? Tá me escutando, doutor? Tô ouvindo. Só se minha internet tá falhando aqui ou não, tá boa. Eu tô ouvindo. Agora melhorou. Então, assim, e quando eu conversava, né, a gente acionou o conselho tutelar, e quando eu fazendo a abordagem da criança, a criança, ela estava fora da escola, né? Ela não tinha noção básica. Exemplo, eu pegava uma caneta e eu fazia assim: essa caneta está perto ou longe de você? Uma criança de 3, 4 anos de idade, ela já sabe se está perto ou longe. Ela não conseguia ter o conceito de perto e longe. Ela não conseguia contar até 5. Essa criança. E aí a gente tentando, né, conversar com ela, porque ia ter a questão, a guarda iria para uma avó paterna, e aí essa criança ela foi tirada debaixo dos pés da mãe, que a mãe espancava ela. E aí eu dizendo a ela, eu digo: mas você vai para a casa da vovó? Ela olhava para mim e fazia: não, eu quero a minha mamãe. Aí eu dizendo: mas na casa da vovó tem coisas legais. Você logo vai encontrar o papai. E ela enchia os olhinhos de lágrima e dizia assim: não, tia, eu quero a minha mamãe. Então, entenda, o que ela entende de amor é a violência. É verdade. Então, é muito difícil, não é? Quando a gente não consegue trabalhar essas outras questões. Então, assim, a violência, o enfrentamento da violência, ela requer estratégias e habilidades, assim, muito mais minuciosas, não é? Então, assim, quando a gente traz esse debate aqui para a escola, é muito rico, porque no dia 18 de maio é o dia de combate à violência sexual infantil. Geralmente é o Maio Laranja, doutor Anderson, e a gente faz várias ações dentro das escolas. E é na escola que a criança, muitas vezes, ela vai pedir socorro. É verdade. E a gente, nas nossas palestras do PCJE, muitas vezes, quando a gente vai discutir essa questão, os adolescentes, depois do momento da palestra, vêm, procura, conversa comigo, conversa com a equipe, justamente para relatar situações que eles foram vítimas, ou que pessoas conhecidas deles estão sendo vítimas, e vêm questionar: olha, o que é que a gente pode fazer, qual o procedimento? Porque eu acho que é importante a gente ter esse contato, não é? A gente mostrar quais são
os caminhos que uma denúncia pode ser feita, quais são os caminhos que uma pessoa que está sendo vítima pode procurar para solucionar a questão, tanto do ponto de vista jurídico quanto do outro ponto de vista, como a doutora está falando, sobre a questão psicológica, para que tenha um tratamento que se possa, eu não posso dizer aqui simplesmente recuperar, mas de fazer com que a pessoa consiga minimizar, é verdade, esses danos. Então, ou seja, eu acho que esse contato é muito importante, e a escola é imprescindível. Vários casos, não foram poucos, que chegaram ao Poder Judiciário a partir do quê? De um professor que percebia o comportamento diferente da criança, a partir de uma coordenadora que percebia esse comportamento diferente, e muitas vezes a partir de palestras, onde, quando se começa a discutir o tema, a criança se sente mais à vontade para falar. Então, acho que o poder público precisa ter esse contato, não é através das suas instituições. Tem só uma pergunta aqui. Tem aqui alguém perguntou, doutor Anderson, uma criança foi supostamente abusada sexualmente. O suposto abusador frequenta a casa que a criança reside. Ao receber essa denúncia, que medidas o Conselho Tutelar pode aplicar? Veja, no caso, o que o Conselho Tutelar deve fazer, claro, deve atuar, né, e deve atuar de forma rápida, procurando o Ministério Público, que vai auxiliar nesse momento, e procurando a polícia. Para quê? Para que seja feita uma investigação, para procurar, buscar elementos para identificar se está havendo efetivamente o abuso. A gente tem que tomar muito cuidado também. Acho que essas situações de violência sexual contra a criança e adolescente, a gente tem que sempre atuar com cautela, porque a gente tem duas situações aí. Primeiro, uma pessoa vulnerável que está sendo vítima, mas que nós também temos que ter cuidado para que não já condenemos alguém sem nenhum tipo de prova. Então, esse equilíbrio é muito importante. E como é que a gente consegue isso? Através da atuação de quê? Da rede de proteção. Então, ou seja, olha, tem uma suspeita, está dizendo, tem uma suspeita que uma criança está sendo vítima de abuso. Eu digo num caso que aconteceu recentemente na minha comarca. O que é que foi feito? O Conselho Tutelar procurou o Ministério Público procurou a atuação da rede de proteção, e essa criança foi ouvida por psicólogos, foi ouvida por assistentes sociais, e a partir daí já se conseguiu elementos mais concretos desse suposto abuso. E o que é que eu fiz? A partir do pedido do Ministério Público. O Ministério Público pediu, olha, eu tenho esses elementos aqui, quero afastar a criança do lar, ou seja, não nem prender o indivíduo ainda, mas eu afastar a criança do lar para que possamos fazer o quê? Uma oitiva prévia naquilo que nós chamamos de um depoimento especial, né? Depoimento sem dano, ou seja, a gente afastou a criança do lar, essa criança foi ouvida por uma equipe para que a partir daí pudéssemos colher mais elementos para que pudéssemos ter certeza para uma eventual prisão cautelar do suposto criminoso. Então, ou seja, o que é que o Conselho Tutelar deve fazer? Nesse caso, que vocês estão tendo aí o CREAS Penedo, Penedo, eu sou juiz da infância de Penedo, então tá, já a pergunta aqui, já direto, já veio para quem tem que responder mesmo, tá vendo? Então, veja, procure o Ministério Público, que está atuando lá na primeira vara, porque o Ministério Público já vai, junto com vocês, tomar essas providências iniciais para que a criança seja ouvida e se tem elementos. A partir desses elementos aí eu já posso eventualmente afastar ou até prender, né, o indivíduo que está praticando esses delitos. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que a atuação do Poder Judiciário é uma atuação já em regra, quando o problema já aconteceu. A gente tem que fortalecer a atuação anterior, ou seja, quando chegar no judiciário a gente vai ter que trabalhar e investigar e punir quem tenha praticado os crimes. Mas o mais importante é que a gente foque no antes do crime acontecer. Ou seja, o que é que a gente tem que fazer, doutor, eu já passo essa pergunta, o que é que a gente tem que fazer com nossas crianças? Não sei que é difícil a pergunta, né? Mas qual é o tipo de abordagem que a gente tem que ter com as crianças, seja na escola, seja em casa, para protegê-las desse tipo de violência? Uhum. Olha só, doutor Anderson, acho que o doutor Anderson coloca de forma muito apropriada, né, o que a gente chama de prevenção primária. A prevenção primária, ela acontece aonde? No seio familiar, acontece na escola, né, acontece em igrejas, acontece em locais onde a gente possa estar levando a informação para a criança. Não é? Primeiro, a gente precisa desmistificar esse tema junto com os pais, junto com os educadores. Em 2019,
Eu fiz um grande encontro com as GERES do estado inteiro, tá? E assim, a angústia dos educadores era muito grande. Camille, como é que eu faço? Camille, eu não sei para onde eu mando. Mas e como é que a gente direciona? Né? Então, assim, vamos falar da prevenção primária, vamos falar da atuação da rede e o pós, tá certo? Então, a prevenção primária, ela deve acontecer através justamente de quê? Do fortalecimento da autoestima da criança, não é? De uma conversação clara sobre o processo de desenvolvimento. Os pais precisam ter uma comunicação muito importante, né, com essas crianças. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Em relação às próprias redes sociais, com o número de crimes, né, internet, através de violência sexual, da violência sexual, aumentou muito. Exemplo, filho, tudo que você postar não vai sair da rede. E às vezes a gente não consegue fazer essa conversação com a criança. Criança só pode ter acesso a determinadas redes sociais a partir dos 11, 12 anos de idade. Aí a criança perreia, o pai também quer, de uma certa forma, né? Tantas coisas, tantas demandas, faz uma conta burlando a idade da criança e você está entregando a sua criança que não tem a malícia, né, para o mundo inteiro. Pai e mãe que gosta de postar foto aí bota um bichinho, né, na genitália. Gente, os pedófilos tiram isso. Eles tratam a foto e vendem por uma fortuna isso aí na internet, na web, na dark web. Não é? Então, assim, esse tipo de questões que eu estou colocando aqui é prevenção primária. Não é? A gente não deve postar, a gente não deve postar o aqui e agora. Eu estou aqui no shopping com a minha filha e tirei uma foto. A gente tem que postar o passado, porque ali você dá diretamente a sua localização para um futuro agressor ou para alguém que já está de olho, que já está acompanhando. Não é? Que entra, Minecraft, né? Entra ali, aí o cara entra dizendo que é uma criança, quando na verdade é um adulto, é um pedófilo. Então, esse tipo de coisa, a gente precisa de conversa, a gente precisa ter com os nossos filhos. Porque no mundo de hoje é impossível a gente restringir o acesso, né, à informática, né, à internet. Mas a gente precisa minimamente instrumentalizar as nossas crianças do que pode acontecer. E dizer, filho, se acontecer algo assim, se alguém te chamar assado, fizer assim, pedir uma foto tua, fala com a mamãe. Porque essa pessoa, ela pode estar querendo fazer maldade com você. E aí, falar de acordo com a linguagem que a criança entenda. Tá? Então, isso tudo é prevenção primária. Prevenção primária é a gente poder empoderar os nossos colegas. E eu digo porque eu também sou professora, né? Então, assim, é empoderar. A gente precisa saber, né, como é que eu faço, como é que eu detecto isso. Crianças que têm um comportamento que, assim, não destoa muito, de uma hora para outra, você começa a observar em sala de aula criança com comportamento agressivo, criança que está se automutilando, criança que, quando eu digo criança, criança e adolescente, tá, gente? Criança que está isolada. Então, assim, certos comportamentos de forma abrupta, a gente já tem que ligar um alerta, não é? Verdade. Então, assim, traz, exemplo, você vai dar um conteúdo, professor, né? Traz alguma coisa naquele conteúdo, faz uma roda de conversa, não é? Coloca como é que as pessoas estão se sentindo, né? Como é que essas crianças e adolescentes estão, como é que está em casa. Eu sei que é difícil para nós, professores, com tanta demanda que nós temos, né? Por vez ainda pensar em outras estratégias. Mas assim, queridos professores, vocês não estão sozinhos. Nós temos hoje no Estado uma rede de atenção às vítimas de violência sexual. Durante 15 anos, nós não tivemos uma política adequada no nosso Estado para isso. E hoje nós temos. Camille, mas essa rede é dentro da saúde. Essa rede é dentro da saúde. Por quê? Porque a gente tem que garantir, conforme a lei do minuto seguinte, que todo o equipamento de saúde esteja pronto para poder acolher e dar uma assistência integral a essas vítimas.
E a gente pega essa vitimazinha, às vezes, lá na UBS, lá no posto, o agente comunitário, que observa, que entende do cotidiano das famílias. As famílias têm seus segredos. A minha tem, a do senhor tem, a de você que está me escutando também tem. Então, a gente, quando se aproxima do núcleo familiar, a gente tem que ter muita habilidade. Né? E vocês, que são professores que estão no dia a dia, sabem disso mais do que eu. Né? Mas assim, essa rede da saúde, ela surge para a gente fortalecer o âmbito da saúde. Mas eu costumo dizer, e eu vou tentar ser mais objetiva, que não adianta a gente só prestar assistência à saúde, gente. A gente está enxugando gelo. É como o doutor Anderson falou, né? O problema já aconteceu. E as sequelas sociais estão aí. A gente precisa fazer, né, a prevenção. E a prevenção a gente faz desse jeito. E aí eu entendi, quando me deram esse desafio, o secretário de saúde me deu esse desafio, eu digo, não, eu tenho que pensar uma rede intrasetorial, ou seja, dentro da saúde, de fortalecimento da saúde, de preparação da equipe da saúde, e tenho que estruturar uma rede intersetorial, onde a saúde, enquanto poder executivo, ela precisa articular com a educação, com a segurança pública, com a assistência. A gente precisa conversar com todas as políticas públicas, porque o enfrentamento da violência não é algo simples, não é? E, além de articular com o poder executivo, a gente precisa articular com os demais poderes, como exemplo dessa parceria hoje, não é? É verdade. É muito bom poder contar, né, com uma pessoa que está levantando a bandeira, como o senhor, doutor Anderson, né, e com tantos outros juízes, que às vezes eu estou aperreada, eu ligo, aí peço uma ajuda, olha, Camille, faz assim, assado, Camille, vai por aí, vai por cá. Se a gente não fizer isso, isso é rede. É verdade, é rede de proteção. É um conjunto, não é? Ninguém atua sozinho, isso é um conjunto que tem que funcionar, né, de forma integrada. E, doutora, a senhora falando agora dessa questão de conversar, não é? E dos professores conversarem, também dos pais conversarem, eu lembrei aqui de uma situação que, por exemplo, a gente está aí, está na mídia, o caso da menina de 10 anos que foi... como poderia ser feito, não poderia ser feito. E, por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos e justamente eu aproveitei esse gancho para conversar com ela sobre essas questões. E ela ouve, né, e disse, olha, o que foi isso? A menina foi estuprada. O que é ser estuprada? Explicando, uma pessoa que abusou, tocou nas partes íntimas, sem o consentimento ou dessa criança, e ela engravidou. Então, ou seja, isso tem que ser discutido. Eu sei que é difícil, é aquela questão cultural, eu sei que é difícil muitos pais conversarem sobre isso, e muitas vezes quando é um pai falando para uma filha, não é? As pessoas têm um pouco de receio. A gente tem que ter esse canal aberto. E as crianças, elas escutam. Então, a partir daí, eu já pude falar sobre a questão do aborto, sobre a questão do estupro, e a gente vai conversando. Então, professores também, eu acho que isso também é uma oportunidade. Muitas vezes, quando essas questões estão em voga, essas questões estão aí na mídia, que os estudantes estão ouvindo, mas muitas vezes ouvindo pela metade, sem ter um acompanhamento pedagógico, eu acho que isso é o momento de chamar, vamos discutir isso aqui, o que aconteceu? Né, houve um estupro. O que é o estupro? Quando é que ele acontece? E aonde ele aconteceu? Esse caso foi um caso, né, bárbaro, mas que infelizmente reflete a realidade. É sempre uma pessoa próxima, quase sempre uma pessoa próxima, ou seja, era um tio, justamente porque se aproveita dessa relação de confiança. E aí eu li até aqui nos comentários, muita gente disse, olha, a gente tem que dizer para as crianças que não pode tocar aqui, não pode tocar ali, e é verdade, dizer que, como a doutora mesmo disse, a criança tem que estabelecer os seus limites, ela tem que conhecer quais são os limites. Então, tem os órgãos sexuais e é o que ninguém pode tocar, é seu, você que tem que cuidar. Não faz o tio, o pai. Não, ninguém pode. Então, a gente tem que ter essa conversa para que nós possamos estabelecer um diálogo. Porque, como eu acho que até outras pessoas colocaram aqui, eu também li, dizendo o quê? Que muitas vezes a própria família não acredita quando a criança fala no primeiro momento. A própria família muitas vezes acha que a criança está mentindo. A gente não pode deixar de observar essa manifestação da criança. Se a criança diz que sofreu um abuso ou que tem algum comportamento inadequado, isso tem que ser observado
tratado com muita atenção, porque há alguma coisa errada. Se a criança levantou e falou isso, provavelmente alguma coisa errada, pode ser até que não haja, mas tem que sempre observar, não é? E ter um acompanhamento de psicólogos, um acompanhamento de assistente social, para pessoas que possam, a partir dali, ouvir aquela criança de forma técnica. Então, muitas vezes o pai pode não ter essa capacidade de conseguir ouvir, mas a partir daí já procurar a rede para que essa situação seja investigada, não é? Para que a gente possa descobrir o que aconteceu com essa criança. Então, ouvir a criança, entender que a criança é um sujeito de direitos. A criança, ela não é uma propriedade dos pais. Como a criança, ela tem direitos que têm que ser respeitados. Os pais, na verdade, têm deveres de preservar esses direitos daquele ser que está aí em desenvolvimento. É isso aí, doutor. A gente quer uma sociedade melhor. Vocês estão me escutando? Sim, eu estou ouvindo perfeitamente. Então, nós queremos uma sociedade melhor, mas para isso a gente tem que fazer o dever de casa enquanto pai, enquanto mãe. Não é verdade? Eu acho que essa sua colocação ela é muito pertinente. E aí, assim, gente, o que é que a gente precisa entender? Né? Exemplo, eu sou mãe de um menino. Tá? O meu menino tem 16 anos. Então, assim, eu converso com ele como é que ele deve tratar a namorada. Eu converso com ele sobre a questão da sexualidade. Eu converso porque a sexualidade é algo natural do processo de desenvolvimento humano. Não é? De 2 para 3 anos, a criança ela começa a entender e perceber o seu próprio corpo. Ela vai entender que o menino tem um piu-piu e a menina tem uma pepeca. Então, ela começa a tocar, ela começa a ter curiosidade. E a gente tem que saber lidar com isso. Por volta dos 7 anos, a criança aflora um pouco mais essa questão do toque, do prazer. E aí você tem que entender que isso faz parte do processo de desenvolvimento natural e você tem que saber lidar com isso, canalizar isso. Explicar à criança que ela não pode estar se tocando sua parte íntima em todo canto, a toda hora, tá entendendo? Canalizar a energia dela para uma outra atividade, para uma outra coisa. E aí, na puberdade, né, quando os hormônios estão em plena ebulição, e aí vem toda a iniciação na vida sexual. O que está acontecendo? Cada vez mais as nossas crianças estão menstruando mais cedo. Então, assim, cada ciclo de menstruação é uma carga de hormônio que vem junto dessa criança. E essa carga de hormônio vem com prazer, vem com desejo, é natural, vem com curiosidade. Então, assim, não dá pra gente simplesmente fechar os olhos. Isso. A gente tem que chegar, vem cá, vamos conversar. Né? Dói. Desculpa, doutor, rapidinho. Não, pode falar. Dói quando eu pego, às vezes, crianças e adolescentes, né? Comecinho de adolescente, porque eles não se acham mais crianças. De 11 para 12 anos, né? E aí eu faço, você já menstruou? Aí a pessoa faz, a criança faz, sim, já menstruei. Eu digo, você já foi ao médico? Aí a criança regala os olhos. Né? Eu digo, você sabia que existe um médico que cuida da saúde da mulher? Que a gente, toda vez que a gente menstrua, a gente precisa ir ao médico, a gente precisa começar. E aí você começa a falar de educação sexual, né? Você começa a falar de direitos reprodutivos, você começa a dar entendimento que, se não tiver o cuidado, vai ter uma gravidez indesejada, uma gravidez na adolescência. Então, assim, não é fácil. Não é fácil, sabe por quê? Porque eu não tive essa educação, o senhor também provavelmente não teve. Não é? Então, assim, a gente está construindo essa nova proposta dentro dos espaços que nós temos, e a escola é um desses espaços, não é verdade? Agora, é importante destacar que a família, junto com a escola, ela pode transformar muito essa realidade, gente. Pessoal, de janeiro até julho, nós tivemos 332 casos de violência sexual que passaram na rede. Desses 332 casos, 80% era criança do sexo feminino entre 0 e 13 anos. Semana passada eu recebi uma criança de 2 anos com a sexualidade exacerbada. Tá? Era uma coisa assim que chamava atenção os comportamentos dessa criança. Aquela criança é uma inocente, ela não tem nem noção. Né? Ou ela visualizou outra coisa a título de informação, de esclarecimento. A maternidade é algo cansativo para a mulher, gente. E às vezes a mãe pega e coloca o filho junto dela na cama.
junto do marido. E vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. A gente precisa ter muito cuidado, tá? Por quê? Porque às vezes termina namorando, tá dormindo a criança, tá namorando. Isso é um abuso sexual também. A criança, muitas vezes, ela escuta, ela visualiza, e aí ela começa a despertar coisas que até então não estava na época dela despertar. E aí depois a gente não sei onde essa criança, dentro de casa, gente. É verdade. Então, vai aí mais um ponto de atenção para todos nós que estamos aqui hoje participando desse bate-papo, tá certo? Doutora, eu queria falar aqui, doutora Marcela Pontes está aqui, mandou um abraço aqui para mim, para a senhora, vi aqui doutora Marcela, doutora Luciana, também a nossa coordenadora na Ismal, e muita gente das escolas que nós trabalhamos, escolas do estado todo, Conselho Tutelar, pessoal do CREAS, então tem muita gente aqui de toda a rede assistindo aqui a nossa live. Muito bom. E doutora, só para, falando justamente essa questão do abuso da criança e adolescente, eu li uma reportagem hoje mostrando que 87 mil denúncias no ano passado no Disque 100, ou seja, de situações de violência contra crianças e adolescentes. Então a gente vê, isso é o que está registrado, isso é o que se faz denúncia, que a gente sabe que tem uma cifra negra muito grande, tá? Então, para a gente ver o tamanho do problema que nos cerca e que depende realmente dessa atuação em conjunto de toda a rede. Voltando justamente a essa questão da sexualidade, eu acho que a gente tem que entender que a assistência social da CEMED, Maceió, então tem muita gente aqui no estado todo. Eu acho que a gente tem que entender que a sexualidade é algo natural, como está dizendo. A gente não pode ver a sexualidade como algo feio, como algo ruim, de forma nenhuma. Aí não pode ser tratado isso para as crianças e para os adolescentes. A gente tem que saber tratar a sexualidade como algo que é um direito das pessoas, de exercer livremente a sua sexualidade. Agora, obviamente, que esse exercício ele tem que sempre ser realizado, de uma forma prudente, de uma forma informada, vamos dizer assim, para que isso aconteça de forma natural. A gente não pode entender e acreditar como se achava, muita gente, a gente não vai poder falar de sexualidade, porque se eu falar de sexualidade, a minha filha vai querer praticar sexo aí com todo mundo. Não é isso, eu acho que é justamente o contrário. Acho que quanto menos você informa, quanto menos você conversa, quanto menos você debate, nós temos mais riscos de ter uma iniciação sexual de forma imprudente, sem os cuidados necessários. Então, é uma ilusão achar que as pessoas não vão ter a sua iniciação sexual. Só para a gente ter uma ideia, às vezes eu vejo muita gente comentar, mas antigamente não era assim, E eu lembro que quando eu conversava com minha avó, eu perguntava, vó, a sua irmã casou quantos anos? Casou com 12 anos. Sua irmã casou quanto? Casou com 11, casou com 13. Ou seja, na verdade o que se tinha era, quando havia uma iniciação precoce, como hoje em dia, mas se forçava as pessoas a casarem. Então vamos casar aqui para poder esconder, tapar o céu, tentar tapar o sol com a peneira. Então a gente não é uma forma de trabalhar a questão. Então nós temos que realmente encarar a questão, discutir e nos informar. E assim, eu lendo um pouco sobre essa questão, eu, por exemplo, vi o exemplo da rede de assistência social na Alemanha, que eles começam a falar de sexualidade com as crianças aos 3 anos. Aos 3 anos de idade já se começa a discutir isso dentro da escola, é obrigatório. Então, aqui a gente vê pessoas, a gente não pode falar nada com um menino de 10 anos, é um absurdo. Como? Então, eu tenho certeza que o modelo deles é um modelo que tem um resultado melhor do que o nosso. Por quê? Porque o nosso, muitas vezes, estava, a gente está mudando, como a doutora falou, a gente está mudando, mas estava impregnado por uma cultura de escondimento, uma cultura de fingir que o problema não existe. Então, acho que nós temos que realmente entender que a informação é a melhor forma de combater a violência sexual contra criança e adolescente. E hoje o problema das redes sociais é um problema muito maior, essa questão se agrava, porque as crianças hoje têm muitas vezes acesso à rede social sem controle nenhum dos pais. Isso é um problema seríssimo. Seríssimo. Então eu não vou dar acesso nenhum para o meu filho não vai poder ter acesso.
Se você não tem condições de acompanhar, é melhor que não tenha. Tá? Se você tem condições de acompanhar, tudo bem. É possível um acesso vigiado. No meu ponto de vista, doutor, não sei se eu estou certo, mas no meu ponto de vista, certíssimo, o acesso ele pode existir e é importante até que a criança, aos poucos, tenha o contato com a tecnologia, mas esse acesso tem que ser sempre vigiado, com atenção. E há mecanismos para se vigiar. Há mecanismos para você saber o que é que seu filho está falando. Eu, por exemplo, aqui em casa mesmo, minha filha não tem um celular dela. Ela quer ver uma coisa no YouTube, usa o meu. Por quê? Porque eu posso ver. Eu sei onde ela está acessando, eu sei o que é que ela está vendo, porque ela está usando o meu celular. Tudo bem, eu poderia até dar um celular para ela e estar ali olhando o que é que ela está vasculhando na internet. Então é importantíssimo isso, porque a internet é um mundo aberto a diversas possibilidades, sejam possibilidades boas quanto possibilidades ruins. E a responsabilidade, neste caso, é dos pais. Os pais têm que ter esta consciência de acompanhar o uso da internet pelos seus filhos. A gente tinha, por exemplo, há pouco tempo, a questão do baleia azul, por exemplo. Quantas crianças estavam aqui se mutilando porque tinham acesso à rede social e os pais não olhavam. Estavam nesses jogos que levam ao suicídio. Doutora, por incrível que pareça, nosso tempo já está acabando aqui, né? Parece que a gente... Imagino. Acho que a gente começou agora. Eu nem começar umas 2, 3 horas aqui. Mas eu queria... o papo está aqui para... Bom, graças a Deus. Eu queria passar aqui para a senhora fazer aqui suas considerações finais, dizer que para mim foi muito bom esse nosso papo e que depois vamos marcar outras oportunidades para a gente continuar sim. esta conversa com a rede, com as escolas e com os colegas do Poder Judiciário também. Fique à vontade, doutora. Que bom. Também, meu sentimento é o mesmo, doutor Anderson, mas vamos ter outras oportunidades. E aí, assim, eu queria finalizar minha fala reforçando que, apesar dessa quantidade de vítimas que passaram pela rede, não representa, gente, o montante de crianças que estão sofrendo violência sexual. Tá? O afastamento da escola deixa essa criança mais vulnerável. E eu estou muito preocupada, enquanto coordenadora da rede, para assim que as escolas retomem, né, suas atividades, a gente já está pensando em alguns projetos para a gente poder estar indo até as escolas também, fortalecendo essas escolas. E aí, assim, a rede sozinha é como, né, uma andorinha só não faz verão. Então, nós precisamos, inclusive, orquestrar isso. Então, eu já deixo aqui, né, um desafio para o senhor, através do seu canal, do canal de vocês, da gente poder estar fazendo isso, né? Um desafio para vocês, professores. Coloca à disposição a rede de atenção às vítimas de violência sexual aqui do Estado, que funciona 24 horas, no telefone 3315 1393, 3315 1393 e o 9882-9765, tá? Nós temos os pontos de atenção e só um destaque. Se a violência foi aguda, não foi uma violência crônica, eu solicito encarecidamente, leve imediatamente essa vítima a uma unidade hospitalar. Tá? A gente tem um deadline muito pequeno de apenas 72 horas para poder fazer toda a profilaxia, inclusive evitar uma gravidez indesejada fruto dessa violência, evitar a contaminação através do HIV, né? Então, assim, procurem a rede. Procurem o serviço. E queria agradecer ao senhor imensamente, doutor Anderson, agradecer a todos que estão nos assistindo, né? E tenho certeza que a partir de agora a gente já lança mais um bocado de cimentinha para a gente poder fazer uma sociedade melhor. É verdade. Eu tenho certeza que a gente vai fazer. Eu acho que a gente está nesse caminho, né? Lutando. Acho que cada um faz um pouquinho. Nós temos uma rede grande de juízes, de promotores, defensores, conselho tutelar e os colegas da assistência social, de psicólogos. Ou seja, a gente tem uma rede muito grande que busca justamente efetivar os direitos da criança e do adolescente e também nesse ponto, né, nas questões do abuso sexual. E só para a gente complementar, né, esse último ponto da questão da necessidade desse atendimento rápido, e nós tivemos polêmicas, discussões sobre o caso da menina, né, de 10 anos que precisou abortar, e o aborto, na verdade, nessa situação, a situação de estupro é um direito que
qualquer pessoa que é vítima de estupro tem de exercer. Eu vou só voltar aqui um pouquinho para finalizar, né? Porque o Instagram só nos dá 1 hora. E então eu vim aqui só para poder agradecer a todos. Eu acho que foi um momento ímpar. Deixa eu colocar aqui, chamar aqui a doutora para entrar junto com a gente aqui novamente, para a gente fazer esse finalzinho aqui. Cadê? Deixa eu ver se ela... Doutora, peça aqui para entrar só para a gente fazer esse encerramento aqui no final. Pronto, então dizer que foi uma honra tá aqui discutindo com todos vocês, com os colegas do Poder Judiciário, com os colegas do Estado de Alagoas, da Secretaria de Educação, professores, todos que fazem parte da rede de educação no Estado de Alagoas, né? Vocês são os responsáveis diretos para que nós possamos proteger as nossas crianças e adolescentes. Então, sem educação, nós não temos futuro. Sem professores, nós não temos futuro no nosso país. Vocês são um instrumento de transformação. A Marcela, obrigado, Marcela. Está aqui, parabéns. Muito obrigado, Marcela. Então, meus queridos amigos professores, realmente estou com saudade, né, de encontrar vocês nas nossas palestras do PCJE, ao vivo. Mas logo, logo as coisas vão melhorar. Logo, logo estaremos novamente nos nossos encontros e voltaremos ao PCJE na forma presencial. Mas, por enquanto, nós vamos continuar no sistema online e vamos ter outros encontros com outros magistrados e com outras temáticas nas próximas semanas e até nós voltarmos presencialmente. Doutora Marcela está aqui dizendo, doutora Camille, pela rádio já me auxiliou no interior, trabalho diferenciado, muito bom. Doutora Camille, parabéns e obrigado por ter compartilhado com todos nós o seu conhecimento no dia de hoje, tá? Então, um abraço para todos e o PCJE Online volta semana que vem. Nós temos um outro encontro e eu convido todos para participarem, para discutirmos, debatermos cidadania e justiça na escola. Um grande abraço.